Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiano Bem. Sejam bem-vindos ao nosso Café com CX, um papo descontraído com os autores do nosso livro de Customer Experience. Esse é o nosso segundo episódio, de um total de 9. Estou aqui super honrado em moderar esse papo com 3 profissionais incríveis. Hoje contamos com a Luciede Manduca, da Yara Fertilizantes, a Mari Zimark, da Qualicorp, e o Rodrigo Padilha, da Volvo Group. Antes de começar, eu só gostaria de falar 2 pontos importantes aqui. Vocês vão ver que tem um QR Code aqui na nossa landing page de uma ação social. A gente está apoiando o projeto Feliz Agora, que é um projeto de uma ação social de arrecadação de cestas básicas para as famílias carentes que estão passando agora por esse desafio da pandemia. Então, nesse QR Code, vocês conseguem acessar toda a página do projeto, entender como o projeto funciona e colaborar lá, tanto com ajuda financeira, como ajuda de divulgação do projeto e tudo mais. Tá? O segundo ponto é que já está aberta a venda do nosso livro, a pré-venda do nosso livro. No final dessa página, você consegue acessar o link de compra. E, além de você receber esse livro em primeira mão, você, agora, fazendo a compra, tem 20% de desconto garantido. Então, o período de pré-venda vai até o final de setembro. A gente vai lançar o livro em outubro. Então, você garantindo agora, você já tem esse desconto e vai garantir o livro em primeira mão. Bom, recado dado, vamos para o que interessa. E para ficar menos informal e mais descontraído, eu vou pedir para que os nossos autores se apresentem. Então, Mari, por favor, comece. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, bom dia. Antes de me apresentar, deixar uma mensagem, porque a gente ainda está vivendo um momento bastante crítico em relação à pandemia do Covid, e particularmente algumas pessoas próximas passaram por situações difíceis com o Covid nesses últimos tempos, e eu tenho falado isso em todos os eventos que eu participo. Um abraço e um super beijo, se sintam acolhidos por mim e pelas pessoas que vocês amam nesse momento, porque não está fácil, não é fácil, e a mensagem que eu e a Qualicorp deixamos é que vai passar, mas enquanto não passa, a gente tem que se fortalecer e a gente tem que relembrar, né, que a gente está aqui para garantir que todo mundo está em segurança. Então, fiquem em casa se puder, garantam o cuidado com vocês e, assim, se tiverem passado por alguma coisa, eu sinto muito se alguém passou por algum tipo de perda, e se estiver passando por um momento difícil, isso vai passar. Falando um pouquinho sobre mim, primeiro, obrigada, meninos, pelo convite para a live. Eu achei uma honra estar com esses profissionais aqui. A Lu, a gente já palestrou juntas, então calhou de a gente falar junto de novo. Sempre bom estar com outras mulheres empoderadas falando de assuntos tão bacanas. E, enfim, eu comecei a trabalhar com relacionamento no frontline mesmo, tem 16 anos, em 2004. E migrei para o mundo de CX tem mais ou menos 10 anos. Né? Eu costumo dizer que CX não é uma novidade, não foram as startups que trouxeram. De fato, as raízes metodológicas do CX, elas datam desde a Revolução Industrial. As primeiras publicações com métodos, frameworks de trabalho são dos anos 80. Então, a gente, na verdade, não está revolucionando ou recriando a roda, porque a gente sabe que o CX, como metodologia, framework, teoria de trabalho, já existe há muito tempo. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com isso desde 2010. E aí eu passei por multinacionais, bancos, corretoras, startups, fintechs, em uma série de indústrias, e acabei parando agora, nos últimos tempos, na Qualicorp, sempre buscando um propósito maior. Então, já passei por
setor de mobilidade, setor de educação, setor financeiro. E agora eu acho que eu me encontrei, porque eu estou no setor da saúde, em que a gente está falando de um bem maior, um bem que todo mundo precisa cuidar. E eu sou extremamente feliz pela oportunidade que eu tenho lá. Hoje eu sou head da área de CX, de inovação e analytics, e dentro, a gente renomeou, rebatizou a área de Customer Excellence and Innovation. Então, é uma área que preza por toda a parte de transformar a experiência dos nossos clientes, sempre olhando com soluções inovadoras, com foco nos clientes e sempre baseado em dados. E aí a gente tem algumas outras áreas que suportam processos, projetos, inteligência de mercado, a própria área de analytics, UX também está junto com a gente, Customer Life Cycle, enfim, é muito bacana poder trabalhar numa indústria e revolucionar algo que sempre foi visto como tradicional e que hoje está super aberto para a gente trazer inovação, para a gente trazer foco no cliente genuíno e para a gente fazer diferente. Então, um prazer trabalhar lá e um prazer trabalhar nesse projeto com tantas pessoas renomadas. Legal, Mari, obrigado. Rodrigo, por favor. Legal, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Cristiano, Bruno, enfim. Acho que é uma grande oportunidade a gente estar aqui compartilhando, né, um pouco de conhecimento e aprendendo também, né, com esses profissionais que estão aqui também. Bom, eu atuo na Volvo, né, faz 7 anos, então, basicamente, eu iniciei no mundo, né, como a Mari falou, no mundo de CX, não é novo, né, então, com Customer Solutions há muito tempo, na indústria, enfim, né, minha formação original é em engenharia, e eu saí um pouco, né, do cartesiano da engenharia e fui um pouco para o lado humano, né, então, atuando muito na linha de frente com clientes, né, em outras organizações, então, desde 2013, eu atuo diretamente no relacionamento com clientes, né, e há pouco tempo eu comecei a atuar na relação com concessionários, então nós temos uma rede grande no Brasil, quase 100 concessionários, né, trabalhando com caminhões e ônibus, então é importante, muita gente confunde, né, o carro Volvo com o caminhão Volvo, então o grupo Volvo é de transportes pesados, né, e a linha de carros é só a marca, enfim, pertence a um grupo chinês, mas é um desafio muito grande, nós somos uma empresa de produto, né, muito focada em produto, né, sempre falo que é uma empresa de engenheiros que está tentando se arredondar, né, e basicamente aí há 3 anos nós temos vindo numa toada muito forte, né, mudando a palavra satisfação para experiência, né, indo no caminho de experiência para atingir o sucesso do cliente, então é uma jornada bem interessante, né, que eu estou contando um pouco aí também no livro, né. Então, novamente, é um prazer estar aqui e seguindo o que a Mari falou, né, com muita saúde, cuidado, né, ainda em casa, mas, enfim, tomando conta de todo o transporte no Brasil também. Legal, Rodrigo, obrigado. O Cied, fica à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, obrigada, amigos do SEX, pelo convite. É um prazer participar do projeto do livro e é um prazer estar aqui na live, como a Mari já falou, com profissionais renomados, uma oportunidade única da gente trocar um pouquinho de figurinha e levar conhecimento até vocês. Bom, então, sobre a minha carreira, né? Eu tenho mais ou menos 20 anos de carreira, desses 20 anos, muito na área de marketing, produto, planejamento estratégico, passei por customer service, comercial, negócios, digital, várias áreas, né? Muito tempo, né? 20 anos dá para passar por bastante área, né? Mas sempre com foco no cliente. E foi muito interessante porque quando eu comecei a escrever o livro, contando já uma curiosidade, eu me dei conta que, na verdade, foco no cliente sempre teve comigo. Eu lembro de adolescente, eu entrar e sair de restaurante, supermercado, e eventualmente pedir alguma coisa e não ser bem atendida, e sempre uma coisa que me incomodava. E aí, como coincidências não existem, né, ao longo da minha carreira, eu sempre acabei me envolvendo em projetos, liderando pessoas, promovendo a mesma direção, tendo o cliente no centro, né. Então, foi muito interessante, porque no livro, escrevendo, que me deu esse insight, foi caramba, né, como é que são as coisas, né, propósitos, sincronicidade, enfim, coisas desse tipo, né. E agora, recente, né, então, para compartilhar o meu momento atual, eu trabalho na Yara Brasil Fertilizantes, é uma multinacional norueguesa, né, e eu entrei na Yara em 2016 para fazer um processo de transição, de uma cultura com foco no produto para foco no cliente, né, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso, né, mais para o final eu vou contar um pouquinho sobre esses momentos de empresa. E hoje eu estou como diretora comercial e de negócios, até com uma evolução do meu papel original, que era
de experiência do cliente. Hoje tem uma pessoa dando continuidade ao trabalho e eu estou aí olhando o cliente sobre uma outra perspectiva aí. É isso. E fazendo o meu recado também, tempos de pandemia, ainda dentro do possível, fiquem em casa, seguros, cuidem da sua saúde, se alimentem bem. Dados da OMS mostram que no Brasil a gente consome metade, né, dos produtos de hortifruti, principalmente, que aumentam a nossa imunidade. Então, temos oportunidade aí, então, se cuidem aí. Legal, Luciede, obrigado pelo recado, obrigado pela apresentação de vocês. E agora vamos lá, vou levantar o primeiro tema do nosso papo. A gente acompanha que um dos principais desafios em criar um programa de centralidade do cliente é a parte da cultura. Ou seja, todo mundo na organização precisa ter uma visão e uma ação de colocar o cliente no centro. Esse é um desafio, eu acho que para todas as empresas, tanto para a Yara Fertilizantes, para a Volvo, para a Qualicorp, todas as outras. Mari, você que tem uma boa experiência e já passou por algumas empresas para tocar esse desafio, e eu lembro que esse foi tema da sua palestra no All Summit deste ano. Eu te pergunto, como a gente pode iniciar um caminho de sucesso focando na cultura de centralidade do cliente? Muito bom, Cris. Bom, eu gosto muito de começar falando que todas as empresas, elas nascem porque elas querem manter suas portas abertas. Nenhuma empresa nasce porque ela quer fechar as portas. E a empresa precisa saber, e qualquer seja o tamanho dela, se é de uma indústria tradicional ou não, que aquilo que sustenta ela são os seus clientes. Aquilo que ela oferece, aquilo que ela oferta, ela tem que ser o suficiente e minimamente para manter portas abertas, tendo clientes. O cliente, ele é um recurso finito. Tem uma frase do Doug Leder, que é um expert de CX, que infelizmente, eu até citei ele no All Summit, mas infelizmente ele já deixou esse mundo, ele já partiu, eu descobri isso recentemente, eu fiquei super triste, porque todas as publicações dele são incríveis. E ele fala muito em alguns blogs de CX, ele falava muito, publicava muito, ele fala que cliente é um recurso finito e que ele é o asset, ele é o recurso mais valioso da sua organização, ele é a fonte da sua receita e lucro, ontem, hoje e amanhã. Isso não vai mudar, não importa o seu tamanho, não importa a sua indústria, você faz para alguém. Nós somos people to people, não existe mais negócio B2B, B2C, B2B2C só, é people to people. É uma via de mão dupla, é uma relação. Quem já viu palestra minha sabe que eu sempre bato na mesma tecla de que a experiência do cliente é uma relação entre o cliente e a marca, igual relação entre seres humanos. Né? Tem que ter confiança, tem que ter uma memória positiva de momentos positivos, a percepção ela tem que ser somada por momentos positivos para que exista uma tolerância quando houver alguma falha no meio do caminho, para que a parte interessada, que nesse caso é o cliente, que sustenta a relação, queira continuar, porque existem opções, né? E quando a gente fala de cultura, acho que é importante ressaltar, você até falou de organizações tradicionais, eu passei por organizações multinacionais, por startup, por fintech, por consultoria, em diversas indústrias, e tem uma coisa que é muito curiosa, que às vezes a gente não para pensar. Quando existe um buy-in, quando a liderança está comprada, que essa cultura deve ser o que prevalece, a cultura de foco no cliente, a gente vê que em organizações tradicionais e maiores tem uma força gigantesca. Por quê? Em organizações tradicionais e maiores, normalmente existe um espaço um pouquinho maior para você errar. Porque você tem muito mais investimento, você tem muito mais recurso. Quando você fala de uma startup, de uma fintech, apesar de elas terem muita celeridade para conseguirem tangibilizar e adotar esses conceitos, né? E às vezes até tangibilizar, a startup ela nasce com uma mentalidade, um mindset lean. Então ela não tem muito espaço para errar, ela tem que ser muito assertiva nas decisões. E quando você fala de uma organização tradicional, quando você tem uma liderança que fala, que age pelo exemplo, que lidera e que comunica de forma consistente, não é comunicar top-down uma vez acabou, é de forma consistente, coerente, coesa, insistente e persistente,
que aquilo agora faz parte do novo dia a dia, e na qual a gente faz isso muito, e eu me surpreendi por ser uma indústria tão tradicional. Achei que as discussões seriam mais fechadas, e muito pelo contrário, elas são muito abertas, porque é uma organização tradicional que tem recursos para isso. Então, às vezes, a gente tem que também dar esse voto de confiança para organizações tradicionais. E tudo começa na liderança. A partir da liderança, a gente consegue desdobrar isso em rituais. Rituais de comunicação, rituais de reconhecimento, rituais para falar do cliente. Quando eu trabalhei numa indústria multinacional de agronegócio, alimentos e tudo mais lá atrás, a gente tinha um momento que a gente chamava de SSMA. Era uma cultura. Toda reunião começava com 1 minuto para falar de saúde, segurança e meio ambiente. Por que não fazer isso como o minuto do cliente? Por que não comunicar ou em toda reunião fazer um ritual para falar sobre o cliente? E nem só reunião, tem encontros, lá na qual a gente tem o que a gente chama de batidão do churn. Todo mundo de todas as áreas, são mais de 100 líderes por dia convidados e que participam recorrentemente de uma reunião em que a gente olha os números de cancelamento, os motivos, qualitativamente que o cliente está falando da empresa. É dolorido, obviamente, mas a gente já traçou mais de 50 ações de melhoria. Isso faz parte de ritual. Para engajar as pessoas, não adianta só ter o ritual, porque senão ele fica muito concentrado em quem puxa as ideias e quem tem autonomia para trazer. Para que você consiga fazer esse engajamento, você tem que dar poder também para todas as pessoas e reconhecer boas ideias. Muitas vezes a cultura está escondida. A gente sempre tem pessoas com boas ideias e genuinamente interessadas no cliente. Só que às vezes essas pessoas elas estão muito escondidas, porque ou elas estão em uma posição que elas não têm autonomia e autoridade para falar, ou porque a gente não ouve, ou porque a gente não cria esses rituais em que todo mundo tem essa liberdade de falar, e a gente acaba deixando num campo muito executivo ou de liderança, ou num campo muito teórico da discussão. E às vezes uma pequena ideia que pode ser implementada, que você reconhece como uma ideia centrada no cliente, muda tudo. Porque as pessoas começam a se sentir empoderadas e motivadas a falar. É importante também, numa criação de cultura, você identificar quem são os seus embaixadores. Quem são as pessoas que, além de serem excelentes tecnicamente, porque no passado a gente ficava muito nessa discussão, né? Queremos especialistas, queremos generalistas. Agora não importa. Agora o que a gente quer é gente focada no cliente. Tem que ser bom tecnicamente? Tem, mas tem que ser focado no cliente. Eu passei por muitas organizações, isso também foi um tema do Wow Summit, em que a gente tinha inúmeras pessoas incríveis tecnicamente, mas que você ia discutir com elas qualquer coisa relacionada ao cliente, havia um mindset processual, ou então, eu cheguei a ouvir uma vez do financeiro, eu como head da área de CX, você quer que eu tire orçamento das outras áreas para que você possa investir em experiência do cliente? Sim, eu preciso investir. Porque é o meu investimento na experiência deles que vai fazer com que esses outros investimentos das outras áreas não precisem acontecer, porque a gente vai ser mais proativo com a experiência do cliente. E às vezes você discutir isso com pessoas que são tecnicamente muito boas e que têm razão nos argumentos teóricos delas, é um pouco difícil, porque você precisa daquele DNA para que você consiga consertar a conversa e botar no rumo certo. Um outro ponto. A gente tem que, enquanto profissionais de CX não é só um nome bonito. Nós, enquanto profissionais de CX, somos capacitados, treinados, a gente se aprofunda nas metodologias e teorias de CX. E é importante que a gente também tenha consciência de que enquanto a gente se aprofunda nesses tópicos, as outras pessoas não estão fazendo isso. Então a gente tem que ter um cuidado, e isso foi uma falha minha em algum momento da carreira, e por isso eu aprendi, de não ser aquela pessoa teórica que quer ensinar, é que nem falar de agilidade, né? Se você chega numa empresa falando, não, mindset ágil é assim, o framework, e você desenha o ciclo de iteração contínua, as pessoas, elas começam... Gente, o que é isso? Porque ninguém aprende assim. Ainda mais no momento de pandemia, a gente está online, a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente. E aí eu gosto de usar uma coisa que é a teoria da aprendizagem experiencial, de fazer o jogo virar. Né? A teoria da aprendizagem experiencial, ela fala que as pessoas têm que passar por uma experiência abrupta, disruptiva, ou então impactante, para que elas entrem num campo de reflexão e observação, para que elas coloquem em prática aquilo que elas sentiram e aprenderam. E existem várias formas de fazer isso. Desde um carrapato, uma carona ali com o pessoal que está no time de atendimento, até você expor uma comunicação de um cliente,
ou você mesmo ter comunicado o mapa da experiência do cliente, o ecossistema interno que ronda essa experiência e que suporta essa experiência do cliente. Porque tem áreas que acham que, eu sou contas a pagar, eu não falo com o cliente. O que tem a ver o meu trabalho? Tô dando um exemplo, tá? Contas a pagar, eu amo contas a pagar, mas é um exemplo de área que às vezes está no back-office, por ser chamado de back, não enxerga. Por quê? De novo, as pessoas não fazem o que elas não sabem. Então, você tem que dar o poder do conhecimento e do reconhecimento para que elas se sintam parte e não só o frontline. O que me traz para um último ponto, um dos últimos pontos, a questão de dissociar o CX do frontline. Quem já viu palestra minha sabe o quanto eu sou chata de dizer que CX não é atendimento. E eu digo isso porque houve uma confusão mental nos últimos anos de as áreas serem renomeadas de forma mais sexy para CX. E isso faz com que as pessoas confundam um pouco conceitos e que elas fiquem um pouco preguiçosas para aprender o que de fato é CX, quais são as teorias, quais são as metodologias, o que suporta este tipo de trabalho. E aí, a empresa acaba ficando com uma preguiça também e acha que CX é atendimento. Então, o problema só é de quem? Atendimento. Quantas vezes a gente não viu gente recebendo caso do cliente, derivando para atendimento? Claro, vou passar para o meu time do atendimento. A gente se sente super premium quando alguém acessa a gente no LinkedIn, né? Nossa, estou com um problema com a sua marca, não sei o que lá. Aí, o que você vai e faz? Claro, vou mandar para o time de atendimento. Você é o atendimento naquele momento. Você estampou o nome da marca. Você representa aquela marca. Você atende clientes, querendo ou não, você não precisa ser de atendimento para isso. E esse é um ponto muito importante, dissociar o CX de atendimento. Se tem áreas, às vezes você tem empresas que têm o time de CX estratégico e o time de atendimento dentro de uma mesma área, uma mesma gestão. Ok, mas a gente não pode confundir e ter esse hábito de jogar como se tudo fosse o frontline, porque a gente não pode esquecer. Se a gente estiver fazendo uma boa jornada do cliente, oferecendo uma boa jornada, ela não vai ter atrito, ela não vai ter esforço e o cliente nem vai precisar do atendimento. O atendimento ele é um dos pontos de contato, um dos pedaços da jornada daquele cliente. E quando a gente começa a depositar toda a nossa energia e toda a nossa vontade de que o atendimento vai resolver, como se eles fossem os únicos culpados, a gente esquece que para uma jornada funcionar, ela tem que ter processos que suportem e tem que ter ferramentas e sistemas que suportem estes processos. E aí, além de tudo, a gente tem que conectar tudo isso a uma estratégia de experiência do cliente, que tem que estar conectada ao quê? A nossa estratégia de marca. Então, se a gente não conecta aquilo que a gente, voltando para o primeiro ponto de relacionamento, eu, enquanto branding, enquanto estratégia de marca, prometo algo para o meu cliente e para o mercado, e nos pontos de contato, a minha estratégia de experiência, ela não entrega, eu não terei clientes felizes. E qual é a consequência? Eu não vou ter portas abertas. E isso é o suficiente para você convencer qualquer cético. Porque mesmo o cético que não é centrado no cliente, ele quer ter um emprego. E se você começar a mostrar que o resultado de um mau CX resulta em prejuízo e que um bom CX ele resulta em retorno, ele resulta em lucro, ele resulta em crescimento, em lifetime value, em menor custo de aquisição de cliente, em menor churn, em mais recomendação, em crescimento e ganho de market share, você consegue conquistar as pessoas. E, de novo, todo mundo tem duas coisas dentro de casa, isso eu garanto. Dado, de alguma forma, pode estar no papel de pão, mas dado. E, por último, todo mundo tem feedback do cliente. Você pode não pedir e você pode não querer ouvir. Eu já ouvi muitas vezes, mas a gente está num momento crítico, vamos fazer pesquisa com o cliente? Pesquisa é para ouvir feedback, não é para você ouvir elogio. É para você querer saber o que está acontecendo e onde melhorar. Especialmente em momentos críticos, não é seletivo. E você tem rede social, você tem Reclame Aqui, você tem uma série de outros canais em que o cliente ele pode ir lá e depositar o feedback dele. Agora, cabe a você como você vai trazer isso dentro de casa e como você vai fazer isso virar uma voz do cliente efetiva e incorporar isso na sua criação de produtos, processos e tomada de decisão. Acho que é isso. São algumas dicas. Uou! Legal, Mari. O Sed tem algum comentário adicional a fazer? O que você acha?
Sim, na verdade eu queria comentar duas coisas, pegando um gancho da Mari e também para compartilhar um pouco de experiência, algumas ações na prática. A Mari, eu trouxe um termo lá de momento impactante, né, para mobilizar a organização e tal. E aí, compartilhando uma coisa que aconteceu comigo, a gente fez, num determinado momento, um evento com 600 líderes da empresa para discutir estratégia, e a gente, naquele momento, já tinha o cliente no centro da nossa estratégia, mas era aquela coisa assim, chegou alguém de CX, a cliente está indo na estratégia, mas o que é cliente e tal? E aí, nesse evento, que era um evento de liderança, para falar de visão, estratégia e tal, a gente fez uma ação com esses 600 líderes, que foi fazer com que todos eles, naquele momento, ligassem para cliente, para se apresentar como colaborador, como líder da empresa, e sim, para capturar algum feedback. E naquele momento, a gente passava por uma situação delicada na empresa, e realmente os feedbacks foram muito diferentes do que a liderança esperava. Então, naquele momento, a ficha caiu. Opa, entendi, né, o que é esse tal de Customer Experience, foco no cliente, e entendi que se eu não fizer algo, daqui a pouco eu não estou mais aqui. E aí, fazendo o link com o que a Mari falou também, né, eu costumo dizer que é o ciclo virtuoso, né? Cliente satisfeito, gera recompra, gera investimento na empresa, receita, que gera os nossos empregos, que gera as nossas conquistas pessoais, né? Então, esse ciclo que a gente tem que manter aí frequente acontecendo. Então, só complementando aí o que a Mari trouxe. Nossa, legal, muito legal esse exemplo, muito bom. Rodrigo. Bom, bem interessante, né, escutando um pouco isso e fazendo uma associação com o segmento que eu atuo, né, falando um pouco de empresa tradicional, né, obviamente, dentro do varejo, dentro de serviços, enfim, você tem empresas mais avançadas, mais tradicionais, e na verdade nós somos um segmento tradicional, né, e o segmento tradicional é o apelo muito forte ao produto, ao relacionamento, né? Todo esse processo de digitalização ainda estava, até um tempo atrás, um pouco longe, né? E o que eu tenho observado nisso, né? No início desse processo, a gente escutou muito, assim, de alguns profissionais de CX que a gente contactou para começar a jornada, e era a tal da síndrome do tem que, né? Então, o CEO tem que entender o cliente, o diretor X tem que não sei o que, tem que tal... Falei, bom, então nós temos que mudar todo o corpo, né, de direção para poder realmente mudar a direção para o cliente. Não é bem assim que as coisas funcionam na prática, né? Então eu até brinquei na época, eu falei, nossa, é muito romantismo, né, nesse cenário, né? Quer dizer, a gente sonha com uma empresa que quer realmente atuar com Customer Experience, porém a gente tem um corpo diretivo que está ali instalado e que principalmente no nosso segmento, na nossa empresa, né, que a gente tem uma marca premium, nós somos líderes de mercado, né, uma imagem de marca muito forte, apelo com o cliente. Então, assim, para você imputar isso na cabeça do executivo, que você ainda precisa olhar para mais esse aspecto, torna-se mais difícil ainda, né? Ainda mais quando você tem alguns feedbacks que são muito positivos e assim por diante. Bom, então a gente começou esse processo para poder mostrar que realmente a gente poderia ganhar mais e principalmente no futuro olhar, né, todo esse processo de desenvolvimento, né, do segmento, inclusive, né, de transportes e tal, que ele está se modernizando e que realmente, se a gente ficar com o tradicionalismo da marca, do relacionamento, não vai ter mais espaço no futuro, né? E uma outra coisa que eu achei interessante que a Mari falou sobre a questão do contas a pagar, né? E eu gosto muito do pessoal de contas a pagar também e tal, né? E principalmente dos concessionários, né? Então, hoje eu sou diretor de serviços, né, e de Customer Experience, então atuo toda a parte de pós-venda, que é a maior fração de relacionamento com o cliente, após a compra, né? O maior ciclo de vida, né? E nós começamos um processo de desenvolvimento Lean nos concessionários, né? Então, de realmente olhar o ponto a ponto, o end-to-end, ganhar sinergia entre as áreas, diminuir desperdício, esse tipo de coisa, e a gente viu que o contas a pagar ou receber ou análise de crédito do cliente era um enorme entrave no processo, né? De realmente liberar um cliente rápido, o concessionário, para estar na estrada, né? Eu conto um pouquinho no livro sobre a questão de disponibilidade. Então, aí nós nunca íamos perceber isso. Sempre é a linha de frente, é o consultor, é o mecânico, é o, sei lá, o cara que vende a peça X, o acessório, mas não, tinha áreas que estavam por trás do balcão, né, a gente chama assim, que realmente participam ativamente do processo, mas não perante o cliente. Então, acho que é bem legal esse ponto que ela trouxe e realmente é muito fato, né? Ou seja, no mapeamento de jornada, você observar todos os pontos de relação. E eu acho que com a filosofia Lean a gente conseguiu realmente unir essas duas coisas. E filosofia Lean é isso, é o cliente no centro, né? Então, eu acho que tem sido uma experiência bem interessante e realmente é um desafio dia a dia, né? Dia a dia, né? Numa indústria como a nossa, que até o cliente muitas vezes é o tradicional, né? Legal.
Muito bom, Rodrigo. Legal, a gente pegou 3 visões aqui diferentes, de 3 setores diferentes, né, que agregam demais e dá o teor do quão importante cultura é, né? Uma cultura centrada no cliente para o negócio. Bom, vamos para o segundo tema aqui. Não tem como a gente não falar de pandemia, né, do cenário que a gente está vivendo. É um cenário de impacto global tremendo. Houve uma mudança muito impactante nos negócios em si. Empresas tiveram que se adaptar rapidamente, né? Home office, aceleração de projetos digitais, transformação digital foi colocada a 1000 por hora aí para algumas empresas. E dentro desse cenário, aproveitando, Rodrigo, que você já respondeu, liderando à frente de serviços de Customer Experience na Volvo na América Latina, quais ações que você teve que tomar ao deparar com esse novo cenário e o que vocês, como empresas, tiveram que priorizar? Quais ações que vocês tiveram que priorizar nesse momento de pandemia? Bom, como muitas organizações, né, primeiro foi o susto, né? O que nós vamos fazer, né? Para onde vai tudo isso, né? Teve aquele pânico inicial, né? Com o número de casos muito baixo e as pessoas, todo mundo tem que ficar em casa, home office, aquela coisa toda, né? Então nós paramos, basicamente, investimentos, paramos a operação. Nós mantivemos durante o mês de abril a indústria completamente parada. Não tivemos, na verdade, tivemos meio dia de produção apenas em abril. Então, nós estávamos pintando um cenário muito desafiador para frente, né? É aquela história, né? O empresário, né? Quando ele está, é muito atrelado ao índice de confiança, né? Do mercado, da indústria. Então, o empresário, quando ele vê que está tendo alguma ameaça para o dinheiro dele, ele para em investimento, ele não troca frota, não faz nada, né? Então, gerou um certo pânico. Bom, por outro lado, passado uma semana, acho que realmente o pico ali foi dia 15 de março, por aí, passou uma semana, começou a surgir demanda, né, de subsistência, né? Seja medicamentos, alimentação, né? E uma coisa incrível que aconteceu, né? Todo mundo teve aquela brincadeira do papel higiênico, e é muito verdade, né? Nós temos alguns clientes, né, que são do segmento de papel celulose, e explodiu a demanda. E não só por causa do papel higiênico, por causa da produção de embalagens mesmo, né? Nós tivemos que inclusive, suportar alguns clientes que trabalham nesse setor e estão com a exportação toda já vendida, né, até o final do ano, inclusive para a China, né, porque realmente a necessidade de embalagens subiu bastante, né, devido a essa questão de separação individual de itens, essa coisa toda que a indústria alimentícia está adotando agora, né. Então, esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal, a questão da saúde, né. Então, medicamentos, todo esse material, né, de suporte às pessoas que estão na área de saúde, né. Enfim, acontecendo muita operação diferente do que a gente imaginava, né? No agronegócio, né, o Luced aí comentou um pouquinho, né, sobre a questão da indústria de alimentos, enfim, na área do agronegócio, assim, nunca teve tanta demanda concentrada como agora, né? Por outro lado, na cadeia de fornecedores, nós tivemos um impacto muito forte, né? Ou seja, os fornecedores também com o mesmo medo e a cadeia reage um pouco mais lento do que a montadora, então realmente esse mês parado realmente afetou bastante. Mas em termos de ações que nós tivemos que tomar, né? Devido a essa questão de parada, né? Para voltar à produção, ela voltou no início de maio, então foi adequada, todas as áreas de produção foram adequadas, o ritmo de produção, que a gente chama do tacto de produção de linha, foi diminuído, espaçamento, ou seja, foi realmente feita uma engenharia de saúde, né, dentro da fábrica, né? E além disso, todas as equipes administrativas estão realmente em home office. E aí teve um fato bastante curioso, que foram os concessionários. Os concessionários, a gente brinca que eles não tiveram tempo de pensar em Covid, porque a demanda aumentou tanto que eles não pararam. Tiveram um pequeno susto ali no mês de março e tal, depois eles tiveram que se adequar, fizeram home office, alguns adotaram a medida, né, a medida provisória 936, enfim, umas reduções de jornada e tal, mas a demanda não parou, né? Então nós tivemos realmente alguns concessionários, inclusive com recorde de troca de óleo, aquele empresário que realmente estava com frota parada decidiu, não, deixa eu fazer tudo aqui, eu não sei o que vai acontecer, então eu já vou deixar meus caminhões prontos, que quando voltar a demanda, né, eu já estou pronto. Então isso realmente aconteceu, né? E nós temos como eu falei, do relacionamento, né? A nossa indústria é muito do relacionamento, do contato com o motorista, com o empresário e tal, e nós temos um setor muito sensível dentro desse segmento, que é a parte de capacitação de rede, né? E de clientes. Então nós temos aí todo o processo do caminhão conectado, enfim, que a gente trabalha com
com agenda de manutenção preventiva, preditiva e tudo isso. E aí nós fazíamos isso pessoalmente, né? Em muitos casos com os concessionários, nós tivemos que pivotar tudo isso para o digital, né? Então eu acho que isso foi muito legal, porque nós estávamos começando já antes da pandemia, sem imaginar, nós começamos com todo o processo de digitalização. Nós fomos o primeiro e-commerce oficial de peça genuína, né, de toda a indústria automobilística. Então nós lançamos isso há 2 anos. Daí nos unimos a um hub de inovação, né, ao distrito, né, alguns conhecem, para desenvolver alguns projetos, alguns pilotos, alguns POCs, enfim. E nós conseguimos, num prazo recorde, né, mudar todo o treinamento para o digital. Então, assim, e o mudar o treinamento não é ler slides, né? Ou seja, tudo aquilo que era presencial, você começa a ler slides, nós tivemos que adaptar o processo, né? Então, a gente fala assim, antes a gente gastava, vamos dizer assim, uma fração, né? 6 horas para poder montar um treinamento presencial. Agora a gente demora 15 para fazer um digital, né? Justamente pela preparação, material, toda a metodologia né, de educação, enfim. Então, a gente teve que adaptar. E nós estamos fazendo agora treinamentos técnicos online. Né, é uma coisa bem curiosa, né? Como é que você abre um motor e tal, faz tudo aquela parte de diagnóstico, tudo isso online. Então, nós estamos com um parceiro, né, uma ferramenta, né, de EAD, né, para trabalhar isso muito forte, em que os próprios instrutores são os criadores de conteúdo. Então, a gente conseguiu descentralizar essa criação de conteúdo e fazer acontecer. E tem outras coisas vindo, né? Quer dizer, nós temos, no nosso segmento tem muita dificuldade de, por exemplo, você pegar e colocar um caminhão para vender na internet, né? Por quê? Porque é muito específico, né? Cada veículo tem uma especificação, né? Mas nós tivemos uma outra oportunidade que nós tivemos que antecipar. Lançamos um caminhão médio de distribuição, que nós chamamos de VM, o mais seco possível, que a gente chama, né? Que é o caminhão City, né? Então, tivemos que antecipar um plano de lançar um caminhão mais básico para realmente atender um problema de custo hoje, né? E por último, com tudo isso, né? A gente agora está trabalhando num cenário de realmente revigorar o caixa, né? É muito importante enquanto a rede está acelerando, né, e trabalhando para projetos nesse mundo digital daqui para frente, né? Então tem muita coisa acontecendo em telemática e principalmente, né, o neologismo aí da servicização, né? Então, como eu trabalho com serviço há muito tempo, né, eu tenho desenvolvido muita coisa em serviços avançados usando telemática dos veículos. A gente tem uma base muito forte, né? Eu acho que a Mari que citou, não sei se a Lucélia ou a Mari citaram a questão de dados, a gente tem, né? Então nós temos muito dados, agora nós estamos transformando isso em informação, né, com um time muito forte de analytics para realmente usar isso em favor, né, do negócio. Bem legal, Rodrigo, obrigado. Luciede, no seu setor, né, agro aí, qual foi o impacto? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Sim, vou comentar, e é muito interessante, né? A gente tem numa mesma empresa situações bem diferentes, eu vou explicar por quê. Primeira coisa, desde o primeiro momento, o agronegócio foi decretado como atividade essencial, que então, portanto, não pararia, né? Então, desde o primeiro momento, 12 de março, equipe de escritório e comercial fica em home office, mas as nossas plantas, as nossas operações, a nossa produção, ela de fato não parou. Então, requereu uma série de cuidados extras de segurança, saúde, para de fato manter a produção ativa. Isso por quê? Porque já havia se analisando que qualquer parada no setor do agronegócio poderia provocar, num curto espaço de tempo, uma fome mundial sem precedentes. Uhum. Então, isso já vindo lá da época, né, da Europa, quando começou. Então, essa foi a primeira coisa. Mas o que aconteceu? Dentro do agronegócio, a gente tem grãos, tem soja, tem milho, né, que tem muita exportação. E esse mercado antecipou demais. E realmente a gente está atingindo resultados surpreendentes aí, inclusive o resultado do Brasil de PIB, né, o agronegócio sendo a principal mola aí de recuperação da economia brasileira. Por outro lado, e aí muito ligado ao setor que hoje eu faço a gestão, a gente tem os hortifruti e as flores. Né, os nossos legumes, nossas frutas, nossas verduras, que hoje a gente tem alguns meios aí de distribuição desses produtos, que é os aviões, o catering dos aviões, as merendas escolares, os supermercados, obviamente, os restaurantes e tal. E aí o que aconteceu, né? O nosso cliente produtor rural continuou produzindo, continuou plantando, mas o cliente do nosso cliente parou. Né? Então, nesse momento de pandemia, pensando aí mais no HF, né, no hortifruti, nem tanto no grãos, porque aí continuou produzindo, entregando, a gente precisou entender rapidamente qual era a cadeia do nosso cliente.
até chegar ao consumidor final. E como é que a Yara, enquanto indústria de insumo, de adubo, de fertilizante, poderia de alguma forma ajudar, né, a minimizar os impactos da pandemia, principalmente para esse segmento. Então, em relação ao time comercial, a gente rapidamente digitalizou, e seja para Gãos ou para HF, né, todo o relacionamento, revisitou agenda de visitas, webinars. A gente tem um programa que eu lancei há 2 anos atrás, que é o programa de relacionamento com os nossos canais de vendas, que o evento sempre foi presencial, foi virtual, enfim e tal. E com os produtores rurais de HF, a gente, primeiro, identificou várias iniciativas que reduziam um pouco essa cadeia, que é desde a produção de um alface, de um tomate, até chegar no consumidor, que somos nós, sociedade. A gente fez campanhas para incentivar o consumo, então falando da imunidade, falando da questão do consumo limão, laranja, enfim, para ajudar essa cadeia, né, a sociedade entender que é preciso consumir, uma vez consumindo, nosso produtor continuar consumindo, e de imediato uma revisão de toda a nossa estratégia de crédito, de condições, porque realmente foi um momento, principalmente aí falando março, abril, foram momentos bem delicados. Por outro lado, o que a gente viu, esse sacode do Covid fez com que vários projetos de prateleira, isso aqui para o agronegócio, indústria tradicional, agronegócio, fertilizante, isso nunca vai acontecer, isso é lá para onde você veio, Luciede, para o varejão, telecom, isso aqui não vai funcionar. E a gente viu rapidamente vários projetos, né, de venda de e-commerce, né, de novo, né, de redução da cadeia, enfim, vários projetos aí que estavam ou engavetados ou descrentes, né, acontecendo, e tem vários pilotos aí, muita coisa acontecendo aí nesse meio, e rapidamente agora o setor vem se reinventando. Deu uma bela de uma acelerada, né? Sim, sim. Nós mesmo como consumidores, né? É só pegar lá no WhatsApp e comprando direto de produtor rural, enfim. Aí eu acabei não comentando, né? A gente sabe que algumas comunidades foram bem impactadas, então também ações que a Yara tem feito é comprando também alimentos produzidos pelos nossos produtores e distribuindo em comunidades carentes. E também parte das fábricas, em torno de fábrica, também incentivando construção, como é que se diz? As máscaras, né, para as populações, enfim, que é uma parte social também de apoio às comunidades. Legal. Mari, você que é do setor de saúde, né? E aí? O que você conta pra gente? Setor de saúde, grandemente impactado no meio desse cenário que a gente está vivendo. E assim, a missão da Qualy é viabilizar o acesso à saúde para as pessoas. A gente sabe que a gente vive num país em que a gente não tem tanto investimento na saúde pública quanto a gente gostaria, então a gente precisa garantir que no setor de saúde suplementar a gente consiga dar acesso às pessoas a produtos que atendam às suas necessidades e que deem a garantia, a segurança e o acolhimento que elas precisam. Saúde, seguro, né, plano de saúde não é um produto que as pessoas compram porque elas adoram gastar, né, não é que nem sair comprando roupa nova, fazer uma viagem, não é uma coisa que a gente gasta com prazer, mas é um bem necessário que a gente precisa e que é extremamente importante para que a gente garantir, principalmente durante a pandemia. A gente viu uma demanda diferenciada. A Qualy é uma empresa de capital aberto, então eu não posso discutir muito sobre questões, né, de números, resultados, mas o que eu posso falar é um pouco do que a gente fez, já foi divulgado, e aí eu vou separar um pouco em alguns pilares: ações do Covid, o papel da administradora de benefícios para o seu beneficiário, para o seu corretor e para o cliente final, e para o colaborador, desculpa, que a gente põe também muito na conta, e como a gente mudou isso dentro de casa, né? Então, a gente fez algumas ações, a gente tem um site que chama Qualicorp Explica, né? Se procurar no Google, tem todas as ações que a Qualicorp já fez, já foram destinados mais de 14 milhões para comunidades que tinham necessidade e foram mais impactadas pelo Covid. A gente apoiou a construção de hospitais campanha em São Paulo e no Rio de Janeiro, entregamos mais de 300 leitos. A gente abriu um fundo do corretor de emergência para corretores impactados pelo Covid, que foi bem bacana e foi super bem aceito pelo nosso conselho. Então foi uma ideia que a gente construiu e fez muito rápido, com muito esforço, mas foi muito rápido, foi bem bacana, assim, e ver a união das pessoas para poder fazer isso acontecer, e o sentido e o propósito da gente estar fazendo aquilo tudo. Até porque quando a gente fala de cliente na Qualy, a gente não está falando só do cliente final, do beneficiário do plano, a gente está falando do corretor, da operadora, da entidade,
né? Lembrando que a Qualicorp ela tem um papel de administradora de benefícios, e o papel dela é lutar pelo beneficiário, né, frente às necessidades dele, né? Então a gente faz esse papel de intermediário, de meio de campo. Não temos os mesmos serviços que uma operadora, obviamente definidos até pela ANS, o papel de cada um, mas a gente está ali para garantir que a operadora consiga viabilizar os seus produtos, né, para a demanda dos clientes, e que a gente consiga juntos construir produtos que façam sentido para os dois lados, né. A gente também fez doação de álcool gel para todos os colaboradores e para todos e para os corretores, a gente fez também. Então foram uma série de ações. A gente até saiu num quadro do Fantástico de solidariedade, que foi bem bacana. E a gente só sente orgulho, né? Enquanto administradora de benefícios, eu acho que a pandemia fez a gente já estava com um projeto de home office e fez a gente acelerar isso e viabilizar, eu diria que imediatamente. Inclusive, eu comecei na Quali no dia 16 de março, que foi o primeiro dia, e como sou gestante, eu comecei já de casa. No dia seguinte começou o lockdown e todo mundo foi para casa, e a gente ainda não voltou, mas isso fez a gente acreditar ainda mais no nosso potencial de trabalho. Nós somos em quase 2.000 funcionários, então a gente, no começo, ficou um pouco apreensivo, né, principalmente por falar de áreas como tecnologia. Às vezes a gente tem áreas que são muito impactadas. É diferente você falar de uma área de negócio que pode fazer uma videoconferência e tudo bem. Outras áreas têm um impacto maior e que a gente tem que pensar carinhosamente, com cuidado, por uma questão de segurança do colaborador, uma questão de segurança da informação e uma série de outras coisas, né? A gente tem uma administração cada vez mais transparente, então acho que pensando no papel da Quali, se a gente estivesse no escritório, se isso não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse tendo as rotinas que a gente tem. Pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, a gente tem live com o CEO e ele fala tudo o que está acontecendo na companhia para todos os colaboradores. Então, o foco na transparência foi uma coisa muito importante. A gente tem uma administração extremamente transparente na Qualicorp. O Bruno tem trazido muito isso de se comunicar. Ele até brinca que não tem a entidade diretoria, entidade CEO. A gente é muito horizontal nesse sentido. Você vê o orgulho pulsando nas pessoas, porque a gente começou a usar esse momento para pensar muito no colaborador, né? Como que o colaborador ele tá se sentindo, porque o colaborador se sentindo bem, ele vai oferecer uma melhor experiência para os seus clientes, sejam eles um corretor, um cliente final, ou enfim, com quem ele tiver o relacionamento. E a gente começou a apostar muito nisso. Laboral, live, comunicação, transparência, transmissões, um jeito mais divertido de se comunicar e repensar a comunicação interna. A gente trouxe até um poeta para fazer uma live de poesia. A gente parou, assim, no meio do dia, tipo 11 da manhã, todo mundo vamos ouvir o poeta. Foi super legal. E eu acho que, por último, a gente fez uma coisa, até entrando um pouco menos na questão, né? A gente também investiu em telemedicina, investiu em algumas inovações, a gente investiu em trabalhar no modelo de agilidade, a gente está trabalhando com o modelo de squads, enfim, tem um monte de coisa bacana acontecendo. Mas, nesse sentido, eu acho que tem uma coisa que foi bem marcante para mim. O fato de a gente estar em casa e sair um pouco dessa correria do dia a dia, a gente começou a ter um pouco mais de clareza, né? Tanto esse contato, né, com os executivos, quanto essa clareza de poder dedicar o nosso tempo a coisas importantes e que agregam valor para os nossos clientes. Então, hoje a gente tem um programa de voz do cliente um pouco mais organizado, a gente faz pesquisas com uma visão um pouco melhor para entender o comportamento do cliente. A gente tem tempo de parar e entender o impacto que a entrada de um novo produto vai causar. A gente tem tempo para se organizar em termos de comunicação, treinamento das equipes. A gente tem um pouco mais de tempo para ouvir o cliente, focar no que o cliente está falando, porque a gente tem discussões mais qualitativas. A gente pensa um pouco mais antes de sair fazer uma reunião presencial, porque reuniões online também consomem bastante tempo, então a gente acaba transmitindo muita reunião por uma comunicação ou por um e-mail, aquelas reuniões que podiam ser e-mails, então a gente está sendo muito mais efetivo na comunicação interna e externa, e isso nos dá tempo de trabalhar com mais qualidade na demanda do cliente, que eu acho que é um pouco de como a gente, enquanto empresa grande, de um setor bastante tradicional, começou a se reinventar. Tomar mais tempo para olhar o que a gente pode fazer diferente, ser um pouco mais autocrítico com o que a gente faz, com os nossos processos, porque a gente agora está mais tranquilo, um ritmo muito intenso de trabalho, obviamente, que o home office traz, mas
com aquela clareza, né, de você estar dentro da sua casa, sentado, conseguindo pensar, conseguindo ver o que está acontecendo, e isso faz com que a gente tenha um nível de qualidade, de criticidade muito maior naquilo que a gente faz e aquilo que a gente quer entregar. E isso tem alavancado muito o programa de voz do cliente e de experiência do cliente, fazendo com que todo mundo entenda a estratégia para onde a gente está arrumando. Eu acho que essa foi uma diferença gigante. Pô, legal. Percepções muito boas de cada um de vocês. Eu acho que agrega muito e que a gente tem percebido também aqui na consultoria que está muito mais produtivo. Eu não sei se é uma percepção de todo mundo, mas sim, a gente está trabalhando bastante, mas de uma maneira muito mais produtiva, eu acredito. Bom, levantando agora o tema de maturidade, né, de CX. Hoje a gente vê que há várias empresas de vários níveis de maturidade, desde uma Amazon, né, que tem a cultura total em centralidade no cliente, até outras empresas que têm outros níveis de maturidade aí. Mas em todos esses cenários há um desafio de manter o programa de CX ativo e saudável nessas organizações, né? No CIED, com a tua experiência, você já trabalhou em grandes empresas, na frente de CX, de atendimento, hoje na área fertilizantes. Na sua visão, como se dá essa sustentação de programa de CX? Obrigada, Cristiano, pela pergunta. Enfim, nos meus mais já de quase 15 anos aí, né, à frente de iniciativas de CX, uma coisa que sempre vem à tona, seja eu mesma questionando, ou seja a pergunta das pessoas, é como é que se mantém CX vivo e sustentável? Como é que faz com que CX deixe de ser uma disciplina, uma área, para fazer parte de fato do DNA de uma organização, né? Então, tem alguns pontos que eu acho que são importantes compartilhar e muito baseado no que eu vivi, inclusive de experiências que não deram certo, né, de áreas de CX que eu liderei e quando saí deixaram de existir, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é realmente o tema da cultura, né? Cliente, foco no cliente, experiência do cliente, qualquer nome que a gente queira dar, mas o cliente, ele faz parte da cultura dessa empresa? De alguma forma, está traduzido nos valores e comportamentos dessa organização? Na estratégia, existe o cliente de forma clara? Acho que esse é o primeiro ponto e para mim, é fundação para que qualquer coisa que se faça com o cliente se sustente. Começa por aí. A segunda coisa é o estágio da empresa, porque a forma como o programa de CX vai acontecer também depende do estágio da empresa. Então, vou dar alguns exemplos que eu já vivenciei. Já vivenciei uma empresa onde todo mundo falava de cliente, o presidente falava do cliente, tudo tinha essa voz do cliente. Qual que era a dificuldade naquela empresa? Era como é que a gente conseguia traduzir os dados, que a gente já falou aqui, em informação, para que, de fato, a gente conseguisse quantificar a voz do cliente, os impactos que a gente estava causando no cliente, para melhorar os processos, né, pensando na jornada inteira, né, desde o processo de venda, de crédito, de uso, etc. Então, naquela empresa em específico, o trabalho de cultura, de valores e tal, já fazia parte, já estava no DNA. Havia uma dificuldade de como transformar isso em ação efetiva e cada vez mais aprimorar a satisfação. E eu já tive outra empresa onde precisamos ter foco no cliente. Cria uma estrutura, convida palestrante internacional, etc., constrói jornada, e de repente precisamos fazer corta a área de CX, troca de área, coloca fazendo outra coisa, e aí de repente tudo cai por terra. 2 anos depois, contrata consultoria, vamos desenhar a jornada e tal, não sei o quê, uma gangorra. Por quê? Porque de fato isso não estava na estratégia de forma tão clara, não estava quantificado os benefícios de se ter o cliente no foco. Como a Mari falou, acho que logo no início, né, sem pensar um absurdo, né, como é que você fala assim, nossa, eu tenho uma cunhada, só fazendo um parênteses, ela é bióloga, e um belo dia ela falou assim, Lu, te vejo tão feliz, viajando pelo mundo, palestrando e tal, o que você está fazendo? Eu não estou entendendo. Aí eu contei para ela, ela fala de foco no cliente. Ué, mas precisa ter isso numa empresa? Não é óbvio que sem um cliente a empresa não existe? Pois é, não é tão óbvio assim, né, deveria ser, mas não é tão óbvio assim, né. E também já tive numa empresa como a Yara, né, que de fato tinha a estratégia, tá lá, né, foco no cliente no centro da estratégia, mas a empresa não entendia nem que era o cliente. Só para vocês terem uma ideia,
Quando eu cheguei lá, ainda tinha uma confusão, quem era o cliente, quem era o parceiro de negócio, não se tinha nenhuma pesquisa de satisfação com o cliente, nunca tinha se medido satisfação, NPS, jornada, o que é isso? NPS confundia-se com a tabela periódica de alguns elementos químicos que a gente tem no fertilizante. Então, assim, situação totalmente diferente, né? Então é importante você entender, né, em que estágio de maturidade essa empresa está. Tem CRM, não tem? Conceitos são claros, não são? Tem área de atendimento? E a área não tinha uma área de atendimento, a gente está colocando no ar agora, né? Que normalmente é um lugar onde você tem várias fontes ali de voz do cliente. Não existia, não tinha pesquisa de satisfação, você imagina, você chega numa empresa e fala, meu Deus, por onde eu vou começar, né? E uma outra coisa que eu falo é assim, as pessoas costumam tentar fazer muito trabalho bottom-up, né, envolvendo a base da pirâmide para fazer esse movimento de transformação. O que eu falo? No caso específico de CX, aí eu não vou generalizar para todas, mas a liderança tem que ser o patrocinador visível, como é que eu vou dizer, com boa comunicação, com boa influência, porque vai ter uma hora que você vai ter que fazer trade-off. Né? Qual investimento eu vou fazer para quê? Se a liderança não tiver ali como uma liderança ativa, né, tocando CX, falando de CX vai virar simplesmente mais uma disciplina, um modismo e vai ser encostado ou quem sabe aí até acabar mesmo como área, né? Uma outra coisa que me perguntam, né? Precisa de ter área de CX? Como a Mari também falou no início, né? Tá lá no atendimento. Né? Tá lá, não está no atendimento, né? O atendimento é o front, está capturando a voz do cliente, é um ótimo lugar para você capturar Customer Insights, mas não é a definição da estratégia de CX. Então, na minha visão, sim, precisa. Eu acho que é importante ter pessoas dedicadas, e aí, para mim, independente da maturidade da empresa. Porque tem algumas coisas recorrentes que você precisa monitorar. Você precisa monitorar a voz do cliente, você precisa monitorar os indicadores, você precisa quantificar a experiência positiva ou não do cliente, seja em churn, seja em índice de recompra, seja em cross-sell, upsell, receita, enfim. Então, precisa ter, acho que é o mínimo. E também gosto de dizer que em CX precisa pelo menos ter alguém cuidando da gestão de projetos e das iniciativas, porque melhoria sempre vai existir. Por mais que esteja no DNA cliente, sempre vai ter um processo ou um projeto que saiu torto, ou que está nascendo e que precisa ter uma visão de alguém mais técnico, ou o cliente vai mudar, né? O que o cliente vai demandar mudou, e aí você precisa mudar. Enfim, então eu acho que sim, tem que ter uma área dedicada. Onde ela vai ficar? Olha, eu já trabalhei em empresa que estava dentro de atendimento, ligada direto ao presidente, dentro do marketing, não importa, de novo. Estando na cultura, tendo uma liderança ativa, não importa onde a área vai estar, né? Tem que estar claro o papel e sim, um patrocinador que possa realmente fazer com que isso aconteça. Precisa ter muita gente, porque tem gente, assim, numa boa, quando eu entrei na área era só eu, né? Então, de novo, não é a quantidade de pessoas que vai fazer a transformação, é como você vai realmente organizar o seu programa, mobilizar as empresas. É claro que se você está no início, né, tá ainda na jornada inicial, talvez ter mais gente ajuda para disseminar, para ter pessoas que vão dentro das áreas para ajudar a rever processo, né, usando aí até o que o Rodrigo já trouxe, fazendo o Lean, o Ishikawa, enfim, né, que são os métodos, quem conhece um pouquinho mais de processo, uma 3, enfim. Então você pode até ter, né, pessoas dentro de CX focadas em alguns processos chaves da empresa para ajudar. Mas não necessariamente, né? Porque você também pode ter dentro dessas áreas pessoas que você escolha como embaixadores para fazer esse papel. Você pode treinar essas pessoas para isso. Então, tudo tem formas. Então, assim, não tem uma fórmula, tem que ser assim. Não, né? Mas precisa ter uma área. E outra coisa que me perguntam também, orçamento. A área de CX tem que ter orçamento. Também discordo, né? Eu acho assim, não necessariamente precisa, porque as transformações muitas vezes estão nas áreas. Normalmente, o que CX lidera ou área de Customer Insights? As pesquisas, o LPS e tal. Mas também não precisa ter dinheiro, o dinheiro está na empresa, o dinheiro está no mesmo bolso. Né? No final, o resultado da organização ele é o mesmo, é o EBITDA no final, é o resultado que está no mesmo bolso. Então, de novo, trazendo a minha experiência recente, eu cheguei, era só eu, não tinha orçamento, e a gente foi conquistando, e hoje tem uma estratégia que, mesmo eu não estando lá, está sendo conduzida e está seguindo, né, o caminho. Então, assim, para fechar, né, a minha fala, eu acho que quanto mais madura a empresa for, né, no programa de CX e tal, menos a necessidade de ter uma área robusta, com orçamento e tal, ela existe. Mas, de novo, isso vai depender muito do estilo
de cada empresa, né? Assim, da forma como a liderança da empresa vai querer conduzir. Repetindo, eu acho que o mínimo de estrutura precisa ter, minimamente, para que a gente consiga acompanhar o VOC, né, o Voice of the Customer, a voz do cliente, consiga ter as métricas, quantificar e minimamente ter alguém que faça a gestão desses projetos de CX, de iniciativas de CX. Alguém que consiga bater o bumbo, para que eventualmente, olha, está escapando alguma coisa aqui, não volta, isso aqui é prioridade, vamos fazer, vamos acompanhar. Tá bem? Legal. Muito bom. Rodrigo, e na sua visão, o que você acha? Bom, é bem legal o que a Lucélia trouxe. Agora ficou difícil eu falar em Lucélia, bastante coisa interessante, né? Os seus pilares são fundamentais, mas complementando aqui, eu sou muito daquela linha pragmática, né? E a gente trata o CX muito linkado ao resultado, né? Então a gente segue muito Vicente Falcone da vida, né? Não adianta a gente ter uma ação que não gera resultado, né? Então, eu acho que um primeiro passo para você manter a área de CX rodando é que você tenha uma certa conexão com o resultado, né? Então, esse sempre foi a nossa abordagem desde o início, batemos a cabeça bastante. Antes a gente tinha uma cultura de fazer pesquisa, né? Eu acho que muitas empresas passaram por isso, né? Pesquisa de satisfação, 1 hora de entrevista com, no nosso caso lá, com o dono da frota, é o cara que não está no dia a dia, não sabe o que está acontecendo. E uma outra coisa importante, né? Quem falava de cliente era mais a área comercial, né? Então, quem está na área comercial faz aquelas mega viagens com os clientes e muito evento, e jantar, e mimo, e aquela coisa toda, mas o maior ciclo está na pós-venda, né? Então, quem está na pós-venda estava ali para, né, arregaçar a manga e tal, e pressão e tal. Então, mais ou menos assim, eu tive até uma analogia na época, que eu vou abrir aqui para vocês, foi interessante. Que até uma dos meus colegas lá falou o seguinte: que legal, então você vai trabalhar agora na casa de máquinas, enquanto eu estou na piscina? Eu falei, exatamente, né? Falando do navio, né? Falei, interessante a visão, né? Então a gente teve que mudar e mostrar que a casa de máquinas é importante também, né? E aí eu acredito que é permear, né, a jornada, né, do cliente como um todo para qualquer área, né? Então acho que essa foi uma questão bastante importante, até falando de orçamento, né? Quer dizer, não interessa onde tem orçamento, se é em CX ou é um pouquinho em cada área e assim por diante, mas o importante é que cada área tenha ciência de toda a jornada, dos pontos de contato e a sua contribuição, né? Porque nessa cadeia toda, se você quebra um desses elos, a corrente não anda mais, né? Então, hoje nós temos lá uma área, a área está dentro da minha alçada, de CX, temos realmente 2 pessoas que conduzem, mais alguns fornecedores, não preciso mais que isso, justamente porque quem tem que fazer CX é a organização, né? Não são essas pessoas. E o que a gente tem tratado muito é trazer o fato brutal, né? A gente chama de fato brutal, a realidade real, não a teórica. O que o cliente falou, qual é o verbatim do cliente, o quanto isso afeta o poder de decisão de compra dele. Então, nós acabamos migrando para uma linha de CX e de pesquisa em que a gente olha elementos de decisão do cliente, de decisão de compra, né, que pode afetar isso. Aí vai lá, a qualidade, prova social, tudo aquilo que a gente, né, no nosso meio, conhece. Então, a gente começou a trazer esses verbatins dos clientes e torná-los públicos, vamos chamar assim, em todas as áreas e nos concessionários, né, com entrevistas mais curtas, pegando nos pontos de contato. Então, isso, de uma maneira geral, é que está realmente alimentando, né, o dia a dia do CX na organização, né? Então, não tem uma estratégia matadora de perenidade. É muito trabalho, né, muita enxada na grama, né? Todo dia tem um fato novo, descobre uma minhoca, de repente é uma pedra, né? E assim a gente vai evoluindo. Assim mesmo. Né? Vai evoluindo e vai vendo que realmente, às vezes, até pontos que o cliente coloca que são positivos. Porque esse é um outro erro de perenidade, né? Não sei se vocês passaram a mesma coisa, mas muitas vezes a gente só olha o problema, né? Aí, quando você pega um relatório de pesquisa de satisfação, nossa, temos um problema, vai todo mundo pro lado do problema. Aí esquece as coisas boas, aí depois se torna um problema, aí vai todo mundo pro outro lado. Então, eu acho que a gente tem trabalhado muito isso, em também elevar quais são os pontos positivos que devem ser mantidos, né? E devem ser aprimorados, né, dali para frente. Então, eu acredito que, assim, não tem receita de bolo, mas é muita execução dia após dia, né? É o desafio diário. Tiano, você me permite? Posso só fazer um comentário em cima do que o Rodrigo falou? A gente faz uma análise que chama análise Butterfly, que ela é justamente para ela ver
quais são os atributos, né, que ajudam, né, que aceleram a satisfação e aqueles que denigrem, né, justamente para fazer essas escolhas, porque é muito comum. Realmente, a gente tem que falar de cliente, o cliente está insatisfeito, aí você pega um problema, e na verdade, talvez se você mantiver e potencializar algo que ele já vê hoje como positivo, seja até melhor do que você gastar energia, dinheiro, investimento e tal, numa coisa que, enfim, é um problema, mas é uma coisa que dá para ser contornada ou não gera tanto impacto assim. E complementando, acho que um ponto legal de tudo isso é a questão da granularidade dos dados, né? Porque às vezes a gente acaba agrupando, vou dar um exemplo nosso lá, agilidade, flexibilidade e bom atendimento. Isso aí pode ser milhares de coisas, né? Mas e daí, como que eu traduzo cada um desses pontos e aonde eles estão localizados? Dá mais uma imensidão no nosso país. No nosso caso, nós temos aí concessionários do Brasil inteiro. O mesmo argumento do norte não é o mesmo do sul, que não é o mesmo do sudeste, que não é o mesmo segmento, o agronegócio tem um perfil, o setor de madeira tem outro, construção tem outro, então a gente tem que realmente trabalhar muito com essa granularidade de dados e segmentar a informação para realmente definir quais são as pontas de lança para a gente trabalhar. Muito bom. Mari? Comentando muito rápido sobre a questão do dado, o dado ele não serve de nada se você só coleta ele, né? Você tem que coletar, analisar, documentar e comunicar. E o cuidado ao se fazer isso é imprescindível. Falando um pouco da questão de problema, eu observo por uma ótica também, eu gosto muito de falar sobre adotar um problema, né? Eu já ouvi várias organizações falarem de adote um cliente, né? Para todo mundo estar próximo do cliente, isso é muito importante. Mas é importante também a gente saber fazer o ciclo de adotar um problema, acompanhar a resolução dele e celebrar esta resolução. E não parar, como o Rodrigo falou, só na parte do problema. É importantíssimo. Eu ia falar um pouco sobre a questão, voltando um pouco no que a Lu falou, sobre a maturidade, o estágio de maturidade de CX e tudo mais, mas eu queria falar um pouco do conceito de CX, né, que a gente acabou não falando desde o início, mas assim, existe uma definição clássica no mercado que fala CX é a soma das percepções de todas as interações que o cliente tem com a sua marca. E é bacana, é excelente essa definição, acho que ela resume muito bem. Mas quando você começa a estudar um pouco do CX, você vê que são muitas as definições, porque você tem várias óticas para olhar o CX. Eu gosto de dizer que sim, essa definição é muito boa para os leigos, tipo, entendi, porque a pessoa consegue se colocar no centro e se ver como cliente e saber o impacto daquilo. Mas eu gosto de falar que na prática dentro de uma empresa são 3 coisas. Uma, que é o estado da arte, que é CX como mindset, como uma prática generalizada de cultura, né, em que todo mundo se sente parte daquilo. E quando a gente está num alto estágio de maturidade de CX, de fato isso acontece. Também é uma arte, e aí essa é uma nomenclatura que eu dou, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, e é uma arte feita de metodologias, de frameworks de trabalho, de teorias, que as pessoas precisam se aprofundar e estudar, porque elas são mutáveis, elas são evolutivas. A gente, de novo, o CX não começou agora, tá aí desde a Revolução Industrial com publicações desde os anos 80, a gente está falando de 40 anos de história, tem muito material para ser lido, e o que sai agora é uma evolução daquilo, né? Não pensem por aí que vocês veem uma pirâmide da experiência do cliente, que ela nasceu ontem porque alguma startup criou e pintou e nomeou diferente. A pirâmide do CX, para quem procurar no Google, ela é de 1992, de um artigo que fala dos níveis de percepção do cliente, e era um paper de logística, da doutora Elizabeth Sanders. Não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia, em alguns lugares. Então, vocês também... É muito importante quando a gente fala de CX e quando a gente fala disso dentro da organização, a gente também saber distinguir o que é material metodológico puro, né, e o que é uma transformação, eu não vou chamar de plágio, mas uma adaptação sem vergonha desses materiais, né? Que a gente tem que tomar cuidado para sair usando, para, de novo, não banalizar o termo e não sair usando diferente. E por último, que eu acho que toca no ponto que a Lu falou, que é a terceira forma que eu vejo o CX. Sim, é uma área. Por quê? Existe uma disciplina dentro de CX que se chama governança. A cultura, ela é quem faz e o porquê. A estratégia, ela é o como e o quê. E elas se conectam. Uma pensa né, uma é a parte mais abstrata e tudo mais, e a outra tangibiliza.
Só que se não tiver governança, isso se desconecta. E a governança é a cola que junta tudo isso. E muitas vezes essa governança, essa cola vem de uma área de CX. Porque vem de profissionais que sabem o que estão fazendo. Que sabem o porquê estão fazendo. Que sabem como tangibilizar e como fazer. Então, na minha visão, e aí é uma visão muito particular, quando a gente olha para CX no mercado, muitos anos atrás, em organizações, principalmente fora do Brasil, que tem culturas de CX mais avançadas, o CX, ele realmente, lá atrás, ficava embaixo de várias áreas, porque era um negócio, um bicho de 7 cabeças que era expositivo, porque mostrava um pouco onde estava o problema, e aí todo mundo queria, opa, vai mostrar o problema, então eu quero que fique na minha área. Uhum. Quando você fala de CX hoje, eu enxergo como uma área com independência, para ser o governante daquilo. Porque para você implantar uma cultura ao redor de uma empresa, você precisa ter pessoas que vão garantir, ser os juízes, os imparciais, que as práticas de CX estão acontecendo e que a cultura de CX está acontecendo. Isso vai desde como você contrata, até como você faz os seus rituais para implantar essa semente, para plantar essa sementinha e continuar regando. Então, ao meu ver, ela é uma área essencial. O tamanho, como a Lu e o Rodrigo falaram, ele é muito relativo. Hoje eu tenho uma área de CX dentro da minha área de Customer Excellence, tem 50 pessoas, mas CX tem 10. Porque a gente tem uma série de iniciativas e essa foi a forma que a gente na Qualy encontrou. A gente criou uma área que tem raízes metodológicas muito fortes e que tem uma pegada estratégica muito forte, mas que a gente tem uma técnica de sair disseminando. Eu não posso ser uma pessoa que vai multiplicar meu time para fazer jornada de todos os clientes infinitamente, ou que vai desenhar personas infinitamente. Então, o que a gente tem feito é usado um pouco das teorias e metodologias que a gente tem e cartas na manga, como estruturar a voz do cliente, e treinado as pessoas e as áreas. Então, a gente, como está funcionando como embaixadores, a gente vai cativando e cultivando essas pessoas nas áreas que se sentem empoderadas e parte dessa nova cultura, e elas começam a fazer isso sozinhas, pedindo às vezes ou outra uma validação nossa e tudo mais. Isso ajuda muito. Eu acho que tem um outro ponto que é muito importante para falar de maturidade. Eu gosto muito de usar um framework de trabalho da Forrester, de análise de estágios de maturidade. É só digitar no Google 5 estágios de maturidade Forrester. A Forrester é uma agência de pesquisa focada em CX. Também, assim, tá fazendo uma propaganda. Se vocês procurarem várias aulas minhas, palestras e tudo mais, em algum momento eu tenho... Em alguma delas eu tenho falando sobre isso. Tem o QR Code ali do modelinho, inclusive traduzido para português. Mas mais do que saber fazer uma pesquisa de que estágio que eu tô, se é no 1, se é no 5, se é no 0, porque eu já passei por empresa que a gente fez, a pesquisa estava no 0, que significa, amigão, not on journey, você não tá na jornada de CX, não, você não tá nem interessado. E é muito engraçado, porque quando você aplica essa metodologia, você consegue, e tem o resultado, você consegue identificar ações e cenários do dia a dia que retratam aquele resultado. É incrível, é um negócio mágico. E aí eu criei um framework, isso foi em 2015, mas eu comecei a conectar um pouco com essa questão da Forrester, que se chama MAPA, Roadmap MAPA. Primeiro estágio é mapear, mensurar, medir, ou seja, para iniciar, o estágio 0. Mapear o estágio de maturidade em que a sua empresa se encontra. Segundo ponto, que é o A. Analisar, entender, olhar cenários, olhar recorrência de comportamento e tentar analisar a causa raiz de onde vem aquilo. É um problema de contratação? É um problema de treinamento? É um problema de comunicação? É um problema de falta de orçamento? É um problema de falta de investimento? É um problema da liderança? Analisar as causas raízes. O P vem do planejar e priorizar. Então, fazer algum tipo de cocriação, se aliar aos stakeholders necessários para você planejar e priorizar essas ações, para você sanar ou testar como resolver essas causas raízes, esses problemas. E o A é o agir, né? Então, você vai planejar, vai priorizar e em algum momento você vai ter que agir. E o agir, ele tem que vir carregado de uma mentalidade de testar, errar, rápido e aprender mais rápido ainda. Uhum. Que é um pouco do que as empresas ainda têm muito medo hoje em dia. Todo mundo erra. Não adianta. Você achar que, eu estou sendo cauteloso, minha empresa vai errar. Só que você vai errar mais devagar. Não estou falando que é para sair errando descabidamente. Nossa, meu Deus, vou meter a lobo louco aqui. Vou errar. Não, gente. Né? Mas é ter a mentalidade de teste. E hoje em dia, existem muitas formas de fazer isso. Com MVPs, com POCs, enfim. Você, às vezes, nem precisa de orçamento para fazer esse tipo de coisa. Mas é importante você agir.
E depois de agir, você tem que voltar para o ciclo de mensurar, de medir, né, de mapear e fazer esse ciclo continuamente. Eu sugiro fazer esse diagnóstico a cada 6 meses. As pesquisas dizem que uma empresa ela demora para sair do nível 0 para o nível 5, em média, de 5 a 7 anos. Existem empresas com curva de maturidade mais rápidas, que demoram de 3 a 4. E 3 a 4 a gente está falando de bastante tempo. Mas se você sair de um estágio para o outro, você já tem um ganho absurdo. E você vê isso na prática, no comportamento das pessoas, na facilidade em tomar decisões, na erradicação da cultura do medo. E eu vejo isso acontecer, porque eu saí de empresas que tinham um nível 0 para uma empresa que está no nível 2, 3. E está super avançado. E isso vem de quantas pessoas são genuinamente interessadas e vem de um outro ponto, assumir o estágio de maturidade. Não adianta você testar e falar, putz, estou no nível 0. E aí esconder, jogar para debaixo do tapete, querer fazer, enfim, querer fingir que não está acontecendo e não assumir. Assume. Desculpa o francês, estamos cagados. Tem que resolver. Tem que resolver o negócio. E tem que fazer. E, de novo, entrar no roadmap do mapa. Mapear, analisar, planejar, priorizar e agir. E sobre orçamento, acho que comentando, o pessoal falou de orçamento, a área de CX é uma área que gasta muito pouco, né? Eu gasto com software de mapeamento de persona e jornada para o meu time, que é super barato. Inclusive, nos primeiros meses eu estava tão empolgada que eu paguei do meu bolso. Mas não porque a Quali não tinha grana, mas porque eu saí pagando e falei, gente, a gente tem que fazer, meu Deus. E aí eu não queria esperar a requisição de compras, é super barato, né? Tem vários softwares gratuitos no mercado, inclusive. E eu acho que o ponto de investimento, de novo, fazer POC, fazer MVP, testar, ele tem que vir de todo mundo. CX não é responsável pelo processo de negócio da área XPTO. Essa área tem que querer testar uma coisa nova, uma diferença. O nosso papel é engajar. Nosso papel é fazer a governança de que aquilo vai acontecer. E aquilo custa 0. O ponto é, você tem que convencer aquela área que vai dar resultado. E aí você começa pequeno. Pode ser uma pequena POC, pode ser um teste. A gente tem, de novo, conhecimento para fazer mecanismo de reconhecer comportamento, cultura, e de trazer o resultado, tanto quali quanto quantitativo. E no fim, não importa de onde vem, importa se a cultura estiver presente, porque daí vai ser muito mais fácil. E a cultura tem que ter o buy-in da liderança, como a gente já falou dezenas de vezes aqui. Eu acho que esse ponto da liderança, né, comprar a bandeira de CX é muito importante, né? Tem que ser realmente top-down aí para fazer uma mudança significativa. Senão, fica uma ação paliativa, muitas vezes, igual a Lucete colocou, né? Em várias empresas que ela foi, e as áreas até se desmembraram e tudo mais. Eu acho que tem que ser alguma coisa realmente top-down. Gente, e as pessoas também, desculpa, Cris, você falou um negócio da liderança. Tá. A liderança, a gente só tem que tomar aquele pequeno cuidado, porque a gente fica meio que depositando aquela entidade liderança, né? Então, quando a gente fala que a liderança ela tem que estar comprada, não quer dizer que, tipo, então eu vou esperar alguém fazer e o presidente tem que falar. Se a gente encontrar qualquer pessoa que tenha um level de autoridade ou de autonomia que possa ser um pouco maior, assim, é costurar que fala, né? A gente vai costurando. Se a gente, eu não tenho esse pedacinho, vamos lá costurar com uma outra pessoa. A gente também não precisa ficar numa posição passiva de ficar esperando a presidência, a diretoria, porque a gente tem principalmente em indústrias mais tradicionais, a gente tem esse negócio, né, de ficar canonizando essas posições, o board, a gente fala. Então, eu tenho aprendido muito isso, engraçado, na Qualicorp. Eu trabalhava numa empresa que era pequena, tinha 300 funcionários, e a gente ficava, o Comex, o Comitê Executivo, eram 8 pessoas. E era... Na Quali, você tem um monte de diretor, um monte de... E a gente dissociou um pouco esse negócio, né? E quando a gente começa a costurar com todos os levels, a liderança ela se torna uma coisa muito relativa. Deixa de ser só a entidade, a presidência, o level, e passa a ser quem tem autonomia para ter um pouco de voz. E aí, de novo, se a gente traz cultura, rituais, reconhecimento, cada vez mais a liderança ela vai ser uma coisa cross e mais horizontal. E muito mais pelo exemplo do que pelo cargo e pela cadeira. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Show de bola. Bom, nosso tempo está terminando. Gente, só para a gente fechar, se vocês pudessem dar um conselho para quem é da área de CX, quem está entrando nessa área ou quem já está nessa área há algum tempo, qual conselho vocês dariam? Vamos começar, Rodrigo.
Olha, primeiro, assim, eu acho que tem que dominar realmente a questão de entender, processo de entendimento do cliente, né? Vocês vão sempre perceber que eu sempre falo muito da questão mais pragmática, né? E eu vejo, não, você tem que amar o cliente, coração e tal. Eu não acredito nisso, sendo bem sincero. Por quê? Porque muitas vezes você vai falar até diante de um borda, igual a Mari falou, né? E o cara vai olhar para você e falar, tá, mas que resultado isso vai trazer, né? E isso tá no meu bolso, quer dizer o quê? Vamos pegar uma empresa pequena, mais ainda, né? Quer dizer, então eu vou investir numa pessoa de CX que realmente, nem sei o que é isso, né? De ser uma sopa de letrinhas aí, mas o que vai trazer para mim de resultado, né? Então, eu vejo que uma pessoa tem que estudar muito isso, né? Estudar maneiras de realmente, exato, e colocar, adubar, né? O terreno, né? Colocar lá sementinhas e ir aos poucos. E tem, assim, muita paciência, né? Porque as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir, muitas vezes, atuando muitos anos num determinado setor, determinado segmento, pessoas até muito mais seniores e tudo isso, elas não estão preparadas para realmente falar de disrupção em CX, né? Disrupção, para eles, soa startup que não faz sentido na organização, né? Isso no modo deles de verem, né? O segundo ponto é entender um pouco do que o mercado, como é que o mercado olha o cliente, principalmente naquele segmento, né, e quem é o cliente, né? Eu já ouvi vários casos, né, de empresas que não sabem nem reconhecer quem é o cliente de verdade, né? Elas veem lá as faturas entrando e tudo isso, o processo, né, de uma certa forma até acontecendo, mas quem é o cliente? Quem são os potenciais do futuro, ou até os mesmos que podem ser potenciais até em faturamento, né? E um terceiro ponto que eu vejo, assim, aí uma questão mais comportamental, né? Uma técnica de argumentação muito forte, né? No sentido de conseguir emplacar, né? O andamento do CX, né? Do que aquilo tem a ver com a organização. Um poder adaptativo muito forte, né? A pessoa pode dominar lá, ler 20 livros de CX, mas aí chega com a teoria e não consegue colocar na prática. Então, a questão da escuta ativa é muito forte, né? Entender o ambiente, entender como se aplica cada ferramenta, ou a pesquisa X ou Y, estou falando de NPS, ou poder de decisão, enfim, tem várias ferramentas por aí. Tem uma imensidão de apps e softwares e tudo isso, né? Que às vezes pode até assustar o empresário, a empresária, né? Quanto a isso. Então, eu acho que essa pessoa ela tem que ter um poder de adaptação muito grande. E por que eu estou dizendo essas questões, né? Não vou entrar muito na questão mais técnica do CX, enfim, né? E certificações e tal. Porque eu demorei 4 meses para encontrar uma pessoa. O que vinha muito, né? Eu recebi centenas de currículos, né? Para dizer, eu recebi 900 e poucos currículos, né? E aí, analisando, eu analisei um a um. O que você tem muito, né? Pessoas que atuam na linha de frente de atendimento, o que a Mari falou, né? E chama de CX. Aí você pergunta, ok, deixa eu entender, como é que você faria uma estratégia, né, de experiência do cliente? Até tiro a questão do inglês do negócio. Como é que você faz uma estratégia de experiência do cliente na organização? A pessoa, olha, não, porque eu atendia, porque não sei o que e tal. Então, eu fiz 3 loops, né? Tive 3 pessoas para contratar, desisti das 3, comecei de novo o processo, né? Tomando um tempo, e aí eu falei para o CEO, eu falei o seguinte, olha, eu vou precisar mais um tempo, eu vou cortar a tua vaga. Eu falei, bom, você que sabe, então nós vamos fazer experiência cliente, né? Mais ou menos assim, aí tem que ser um pouco mais pragmático. Mas aí eu consegui realmente, depois de um tempo, achar uma pessoa que tinha esse background, que entende o todo, a visão holística da experiência do cliente, que basicamente não é teoria, não é livro, não é nada, é o dia a dia, conhecer o dia a dia e o quanto isso permeia na organização. E um outro ponto para complementar, que eu acho que é fundamental quando a gente fala em cliente, é o seguinte, isso para todas as áreas. A questão do CX, da experiência do cliente, trazer o cliente todos os dias, né, nas discussões, né, como são em algumas indústrias de mantra de segurança e tal, trazer o mantra do cliente, mas esse tema tem que estar nos ossos da organização, né, tem que estar nos ossos. Então, assim, quando você fala de um projeto A, projeto B, já vem à cabeça qual que é o impacto do cliente. Né? Você acha que aquele investimento vai impactar quanto lá na ponta? E ainda tem várias organizações que não estão preparadas para isso. E nós, lá na Volvo, nós estamos no meio desse processo. Nós já temos áreas que geralmente já olham o cliente na ponta, outras áreas olham custo apenas, né? Muitas vezes são ferramentas, são investimentos baixos que podem realmente impactar positivamente ou negativamente o cliente, né? Mas aí a gente está nesse processo, né, de catequização, né, e de internalização do tema cliente, né? Então, o que eu digo para essas pessoas é isso, né? Tenha muita persistência, vão receber muitos nãos, tem que ser uma pessoa que realmente não desmotive, né, diante de negativas, caras feias,
esse assunto não é agora, deixa para depois, e amanhã, e principalmente um poder de execução muito forte, né? Então sai muito daquela, a pessoa planeja, e planeja, não adianta, tem que ter poder de execução, né? E é mais ou menos assim, sonho, eu sonho alto, né? Eu penso grande e executo como um gigante, mais ou menos assim. E isso não é em qualquer profissional que a gente encontra no dia a dia. Tem muito glamour, muita certificação, muito diploma na internet, no LinkedIn, né, diploma agora é certificado, né, não usa mais nem diploma da minha época, mas certificado e etc. Né, e no fim das contas você põe para executar, a pessoa não performa. Né? Então é muito difícil encontrar um perfil assim. Então o protagonismo, poder de execução, eu acredito que é uma dica assim, de ouro para seguir nessa linha. Legal, Rodrigo. Você, Ed? Agora eu vou devolver. Rodrigo já falou tudo, né? Mas, enfim, eu vou começar por uma das coisas que o Rodrigo falou, que realmente é muito difícil encontrar um profissional de CX. Assim, são poucos profissionais que, de fato, primeiro, né, tem esse conceito claro, como a Mari aqui também já falou, é atendimento, é Customer Success, né, porque agora tem essa outra terminologia, né, Customer Success, é Customer Insights, mas, assim, quem de fato tem o entendimento claro do que é estratégia de experiência do cliente, olhando jornada, né, esses efeitos cadenciados nessa relação do cliente. Então, realmente, assim, se você quer encarar a experiência do cliente, meu recado agora é para você. Estude, entenda o que de fato é a experiência do cliente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, para falar de experiência do cliente, eu preciso vivenciar a experiência do cliente, né? Então, vou dar o meu testemunho, né? Sim, vou para a Noruega, porque o headquarter está na Noruega, vou para a Europa e tudo, mas eu vou sujar minha bota, né? Lá no agricultor pequeno do alface, do tomate, no interiorzão do Brasil. Né? Então, assim, não adianta também achar que é só com indicador e com pesquisa que, né, você está entendendo a experiência do cliente. Então, tem que vivenciar a experiência do cliente. Quantificação, que o Rodrigo também falou. Eu costumo dizer, sempre vai ter aquele que você vai falar de experiência do cliente, vai trazer o conceito e tal, e a pessoa vai abraçar e vai embora e tal, principalmente liderança. Tem esse perfil? Tem. Mas normalmente eu quero saber quanto custa, o quanto que vai sobrar de dinheiro nessa história. Então é sempre importante você ter, sim, indicadores duros, frios, que correlacionam a experiência do cliente, né? Então já falei, né, de churn, já falamos de indicador de cross-sell, upsell, enfim, qualidade de produto, quanto que se desperdiça de produto, enfim. E na hora que você pega um montante aí de 3, 4 anos e calcula o churn, o ticket médio desse cliente, o quanto que você perdeu e quanto poderia ter ficado dentro de casa, não tem um executivo para parar de pé. Vocês podem ter certeza que a mobilização vai ser na hora, porque é muita grana que se perde hoje nos negócios com esse turnover que a gente tem de clientes, né? Então, esse é um outro ponto importante. Aí o Rodrigo trouxe a questão de cliente, saber quem é o cliente, eventualmente segmentar, isso é sempre muito importante. Tem uma coisa adicional que eu acho que eu gostaria de deixar aí na cabeça de vocês, que inclusive é o capítulo do meu livro, que é programa de CX, mas pensando no gestão da mudança, o lado humano da mudança. Rodrigo trouxe en passant aí na fala dele, que é isso, né? As pessoas vão mudar, tem que mudar, é assim. Gente, tem um negócio que está lá na curva da mudança de Ross, que foi uma psiquiatra em 1969, que estudou o comportamento das pessoas diante do saber que iriam morrer, né? E essa curva da mudança é a curva que todos nós passamos, né? Então, diante de uma situação nova, nós vamos passar por raiva, nós vamos passar por negação, nós vamos cair no vale do desespero ou depressão, para depois entender a mudança e, de fato, acontecer. Então, um convite que eu faço, talvez para aqueles que já estão mais a par do que é CX e que entendem e tal, que tal um próximo passo? Que é mergulhar um pouco mais no change management, na gestão da mudança, que é entender o lado humano da mudança, como gerir, né, essas reações humanas para que a gente acelere esse processo de transformação dentro das organizações. Eu estou ansioso para ler esse capítulo aí, na verdade todos, né? Bom, gente, Mari, qual é a sua dica aí? Dicas rápidas. O Rô falou sobre saber o que é o cliente, mas eu gosto de reforçar sempre que cliente a gente não pode confundir com consumidor e com usuário. E é uma prática que acontece muito.
né? O usuário está usando o seu produto ou serviço, o consumidor, ele comprou o seu produto ou serviço. Quando a gente fala de experiência do cliente, eu estou falando de um cliente desde o momento que ele pode vir a ser um lead. Ele pensou, talvez eu precise daquele produto ou serviço. Se ele pensou, ele já tem que estar na sua mira, a sua experiência já tem que estar voltada para ele também. Porque senão a gente fica num modelo preguiçoso de olhar só para quem está dentro da base, e a gente não cresce só com o cliente que está dentro da base, né, gente? A gente cresce com o potencial lead. É muito importante que a gente saiba olhar para o cliente de uma forma um pouco mais abrangente do que às vezes acontece e não confundir esses termos, né? Inclusive, o Rô falou de certificações e tudo mais. Eu nem vou entrar em quais são as credenciadas, eu acho que isso a gente consegue debater num outro momento, ou até trazer um pouco em outros contextos, mas hoje em dia a gente acha certificado em tudo quanto é lugar, né? Tem certificado disso, certificado daquilo, é o expert de não sei das quantas. Muito importante também analisar quem são os profissionais e quem são as instituições que vocês estão buscando para ter esse conhecimento. Porque não é qualquer lugar que vai te prover um conhecimento de qualidade. Não é porque chamou de CX e tem ali meia dúzia de metodologias copiadas e adaptadas que ele vai te dar uma base firme e boa, porque é caro, né? E a gente sabe que é. Então busquem sempre provedores que são credenciados, que têm organizações reconhecidas, globalmente reconhecidas e assim por diante. Segundo ponto, flexibilidade e visão de longo prazo. Eu acho que isso serve para qualquer profissional, né? O mundo corporativo já não é fácil. Quando a gente fala de um termo que as pessoas desconhecem, ele é mais difícil ainda. Mas nesse ponto é importante a gente valorizar os céticos. Eu acho que eu falei isso em algum momento, mas os céticos fazem a gente repensar como a gente traz as coisas, como a gente adapta o nosso discurso e como a gente está trazendo valor. Porque se as pessoas dentro de casa não estão entendendo qual é a estratégia, o cliente também não vai entender. Então os céticos, eles são muito importantes. É importante que a gente tenha flexibilidade para adaptação do discurso. Muitas vezes na minha carreira eu tentei ser o mais didático possível, mas o didatismo caiu em teoria e não na prática, e não na demonstração e na aprendizagem experiencial. Então é importante calibrar um pouco isso para saber, e de novo, não tem receita, cada empresa é uma. Acho que eu e a Lu falamos isso na última palestra que demos juntas, não tem receita. E terceiro, aí é um ponto mais polêmico, mas que eu vou me dar o direito de falar aqui, que é relacionado ao meu capítulo do livro, que ele chama Sua Cultura é a Sua Marca. A gente acabou de fazer uma live de mais de 1 hora falando da importância da cultura. A sua cultura te sustenta, é a sua marca pessoal, e a cultura da empresa é a marca da empresa. Né? Eu falo um pouco disso no capítulo. Não entre nessa se não for para você, se não for parte do seu propósito. Ninguém é obrigado a trabalhar com CX porque é um termo legal. Você vai ser obrigado a trabalhar com foco no cliente porque esse o mercado está indo para aí. Você vai ter que aprender. Você pode não querer ser a pessoa da estratégia, a que faz a metodologia, a teoria, que cria e tudo mais. Em algum momento você vai ter que ajudar a tangibilizar essa estratégia e participar desse ecossistema. Não tem jeito, amigão. Amigona, também não tem jeito. Mas não faça e não queira ser um profissional do CX se não estiver se não for parte do seu propósito, se não estiver relacionado ao teu propósito de vida. O meu é transformar a vida das pessoas por meio de experiências incríveis. Eu sou o tipo de profissional que, se eu saio da empresa, eu não sou aquela pessoa que adora botar no LinkedIn que eu sou head, que head sem resto do corpo não adianta nada, head de CX. Aí vem uma pessoa que é cliente de uma empresa que eu trabalhei. E aí a pessoa fala, puta, eu tô com um problema, você pode me ajudar? Tem pessoas que respondem, não faço mais parte do quadro de funcionários desta empresa desde não sei quando. Mas você já fez, você já representou aquela marca, e a sua cultura é a sua marca. Portanto, você tem que dar as mãos para aquele cliente e se botar no lugar dele. Você não tem que botar no lugar só daquele cliente que é seu. Quantas vezes, de novo, a gente não deriva para atendimento, ou a gente fala, eu não trabalho mais lá, desculpa, você pode ligar para atendimento? Se isso não fizer parte do seu propósito enquanto pessoa, você vai viver infeliz, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai estar parte de uma área que todo mundo gosta de colocar ali no LinkedIn, porque CX é bonito, não é um nome bonito, é forte. E quanto mais terminologias, Customer Happiness, Customer Success, Customer não sei das coisas, Customer isso, Customer aquilo, Customer Insights, a gente tá vendo, você põe Customer agora no LinkedIn, 10 anos atrás tinha 5 pessoas, agora tem 1 milhão. Mas nada disso serve se isso não for movido por propósito. O seu propósito é o que te move e é o que fomenta a sua cultura, que é a sua marca.
Não faça, não entre nessa se não for para você. Ninguém vai te julgar. Faça se fizer sentido para você e para o seu propósito de vida. Porque a vida é muito curta. A gente está num momento de pandemia, a gente está vendo quantas coisas podem vir e mudar a qualquer momento. A vida é muito curta para escolher trabalhar numa coisa que não é o seu propósito. Não faça isso. Muito bom, gente. Gente, eu agradeço. Nosso tempo aqui, daria para a gente ficar horas conversando, é muito bom. Eu agradeço vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Muito obrigado. Vou fechando aqui a nossa live. Agradeço você que participou da nossa live também, como ouvinte. E, pessoal, já marque na agenda, no próximo sábado, dia 15/8, às 10 horas, estaremos aqui com 4 autores, o Silas, do Fasano, do Grupo Fasano, a Simone, da Arcor, o Wellington José, da Amaro, e o Thomas Duarte, da Trek. Com certeza será um papo muito legal como esse, e para você garantir a sua inscrição, é só se inscrever aqui na landing page, tá bom? Lucede, Mari, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Um prazer estar aqui com vocês e discutir um pouquinho mais desse mundo de CX, de centralidade, que é fenomenal. Muito obrigado. Legal, obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, obrigada, gente. Tchau.